com destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos desembarcou hoje em Paris para uma viagem de 5 dias. Quem está por lá? Claro, nossa correspondente, Priscila Asbeck, vai contar em detalhes para a gente o que prevê a agenda de Biden por aí, o motivo dessa viagem, né, Pri? Joe Biden que chegou há pouco aí na capital francesa. Exatamente, Carol. Então, o presidente americano Joe Biden desembarcou por volta das 9h30 da manhã no aeroporto de Orly e foi recebido pelo primeiro-ministro francês Gabriel Attal. Ele que vai fazer uma viagem de 5 dias, é a primeira vez que ele está na França e essa é a viagem mais longa do seu mandato. Então, alguns assuntos importantes vão ser tratados, como essa viagem também marca a comemoração dos 80 anos do dia D, que é o desembarque dos aliados para libertar a França, que era ocupada pelos nazistas, e também para libertar a Europa. Biden deve fazer um discurso falando sobre o fato de que 80 anos depois desse dia histórico, mais uma vez a Europa passa por uma guerra. Também é o que deve transmitir o presidente francês Emmanuel Macron, isso segundo as duas presidências informaram nas reuniões que aconteceram com jornalistas e também nos briefings sobre essa viagem. Também uma outra questão importante é que a Rússia, que há 10 anos vinha sendo convidada para as comemorações do dia D, dessa vez não foi convidada e quem vai participar é o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, numa clara demonstração do apoio das potências ocidentais, dos Estados Unidos, da França aos ucranianos. E esse deve ser um dos assuntos, claro, discutidos durante essa viagem. Então, Joe Biden ele vai participar dessas comemorações do dia D na Normandia, que fica no noroeste da França, mas ele também vai ter uma visita de Estado aqui em Paris, onde ele deve ter uma reunião bilateral com o presidente francês Emmanuel Macron. Nessa reunião bilateral, eles devem discutir, por exemplo, o congelamento, o uso dos ativos russos que foram congelados, são cerca de 300 bilhões de dólares que estão congelados e como que eles poderiam usar isso. Esse é um dos assuntos que, segundo o porta-voz da Casa Branca, deve ser tratado em relação à guerra na Ucrânia. Também Biden e Macron devem tentar mostrar um apoio muito forte aos ucranianos num momento em que os Estados Unidos estão em um processo eleitoral diante do fato de que o ex-presidente Donald Trump, que é o provável candidato republicano às eleições, já disse que pode, inclusive, retirar o apoio a países que não colaboram com a OTAN, a aliança militar, que é formada entre Estados Unidos e também os países europeus, já que os Estados Unidos contribuem com a maior parte dos recursos para a aliança. Então, o presidente Donald Trump, tanto na campanha, o ex-presidente, quanto durante o seu mandato, ele fazia ameaças constantes a esse apoio à aliança militar. Então Biden deve mostrar um contraponto, deve mostrar que os Estados Unidos, sob sua presidência, apoiam a OTAN e apoiam seus aliados, inclusive a Ucrânia. E lembrando também que o ex-presidente Donald Trump, ele chegou a dizer que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas. E isso foi entendido, inclusive, como um sinal de que ele cessaria o apoio à Ucrânia. Houve também uma discussão muito forte entre os republicanos, influenciados por Trump, sobre o apoio à Ucrânia. Então, isso falando sobre o contexto da guerra na Ucrânia. E aí tem um outro conflito importante do momento, que é a guerra em Gaza, que também deve ser um dos principais assuntos tratados por Biden e Macron nessa reunião bilateral, também com outros líderes que vão participar de algumas dessas reuniões e também participar dessas comemorações. Lembrando que a França já vem adotando uma postura mais dura em relação a Israel, conforme a crise humanitária se agravou em Gaza, e os Estados Unidos só na semana passada pediram o fim da guerra naquele discurso que foi feito por Biden na sexta-feira. Só para finalizar, Carol, também há um ponto da viagem que é importante, que são as questões bilaterais e também a relação econômica entre Estados Unidos e França, e nesse ponto eles devem discutir as ameaças chinesas e a guerra comercial e as tensões com a China. Volto com você.